A gente está falando aqui de uma história sobre dois irmãos, uma oferta e um ato de violência que literalmente manchou o início da humanidade. Hoje vamos mergulhar fundo em Gênesis 4 para entender a narrativa de Caim e Abel. Vamos explorar o ciúme, a natureza do pecado e, claro, as consequências que, de uma forma ou de outra, ressoam até hoje. E já vamos começar com a pergunta que define tudo, né? Por que o primeiro assassinato da história foi justamente um fratricídio, um irmão matando o outro? Manter essa questão em mente vai nos ajudar a conectar todas as peças dessa análise complexa. Bom, primeiro de tudo, vamos situar a cena. A gente não está mais no Jardim do Éden. Essa é a primeira família tentando sobreviver num mundo que agora é imperfeito. Caim e Abel são os primeiros filhos de Adão e Eva, e tudo o que acontece aqui é uma consequência direta daquela queda que a gente vê em Gênesis 3. E aqui estão os nossos protagonistas. Olha que interessante, os nomes deles já contam parte da história. Caim, que significa adquirido, talvez carregasse o peso da esperança dos pais. E Abel, cujo nome, vapor ou sopro, é uma previsão quase assustadora da sua vida curta. As profissões também os separam. Caim, o agricultor, ligado à terra. Abel, o pastor, cuidando dos rebanhos. E é exatamente aqui que a trama dá uma virada. O ponto central de tudo são duas ofertas feitas a Deus. Um ato que deveria ser de adoração, mas que vai acabar expondo o que realmente existia no coração de cada um dos irmãos. Os detalhes aqui no texto são muito reveladores. Caim oferece alguns frutos. Soa quase casual, sabe? Algo feito por obrigação. Agora Abel, ele traz as melhores porções, o primogênito do rebanho. A diferença não está no que eles deram, mas em como deram. E essa distinção é a chave para entender tudo. Então, fica claro que a questão nunca foi uma disputa entre frutas e carne. O ponto central da análise é a atitude. A oferta de Abel foi um ato de fé. Ele entregou o seu melhor. A de Caim, por outro lado, é vista como algo mecânico, uma formalidade vazia, talvez até com um certo ressentimento. Era um coração que não estava totalmente presente ali. A rejeição da oferta atinge em Caim em cheio, e a raiva começa a tomar conta dele. Mas, e esse é um ponto crucial, ele não é simplesmente abandonado à própria sorte. Ele recebe um aviso direto, uma chance de lutar contra o monstro que estava nascendo dentro dele. E essa imagem, nossa, é uma das mais poderosas da Bíblia inteira. O pecado não é uma coisinha abstrata, sabe? Ele é descrito como uma fera, ali, agachada na porta, pronta para dar o bote. O texto diz que o pecado deseja Caim. A escolha é brutalmente simples. Ou você domina essa fera, ou ela te devora. Uma luta que, no fundo, é universal. E Caim, ele não consegue dominar a fera. Ele se entrega. Ele chama o próprio irmão para o campo e ali o ciúme se transforma em sangue. O primeiro assassinato da história acontece, quebrando o laço mais fundamental que existe. E quando Deus o confronta, a resposta de Caim é daquelas que ecoam através dos séculos. Por acaso sou eu o responsável por meu irmão? Isso é muito mais que uma simples mentira, né? É quase uma filosofia de vida. É a negação da nossa responsabilidade mais básica uns com os outros, dita com uma frieza que, sinceramente, chega a arrepiar. Mas a história não acaba com a morte de Abel. Agora a gente vai ver as consequências. E elas revelam uma mistura bem surpreendente de justiça e misericórdia. Uma mistura que vai acabar moldando o futuro da linhagem de Caim. A sentença de Caim é pesada, a terra que ele tanto cultivava agora o rejeita e ele é condenado a vagar sem rumo. Mas aí acontece algo totalmente inesperado. Deus coloca uma marca em Caim, não como um sinal de vergonha, mas de proteção. É um paradoxo incrível. No meio da justiça mais severa, a gente encontra um ato de misericórdia. E longe de desaparecer, Caim, o exilado, se torna um fundador. Ele constrói uma cidade. Seus descendentes se tornam os pioneiros da civilização. Eles dominam a pecuária, a música, a metalurgia. A humanidade começa a progredir, a construir, mas a fundação de tudo isso está manchada de sangue. Só que todo esse avanço material vem junto com uma decadência moral assustadora. A violência de Caim não só continua, ela escala. O descendente dele, Lâmic, chega a se gabar da sua própria brutalidade. Fica a lição. Saber forjar o metal não significa saber forjar o caráter. Avanço tecnológico não é necessariamente progresso moral. Então, enquanto a linhagem de Caim constrói um mundo impressionante, mas vazio de Deus, a história abre um novo capítulo.
No meio de toda essa escuridão, surge um fiozinho de esperança com o nascimento de outro filho. E aqui está a virada de chave para o futuro. Nasce Sete. E sua mãe, Eva, diz que ele foi um presente no lugar de Abel. O próprio nome dele significa substituto. Ele não é só mais um filho. Ele representa o recomeço da linhagem da fé, a esperança de que nem tudo estava perdido. E essa tabela aqui, ela deixa os dois caminhos muito claros. Dá uma olhada na diferença. A base da linhagem de Caim é a cidade, um símbolo do orgulho da autossuficiência humana. A de Sete é a comunidade baseada na fé. A cultura de Caim produz artes e metalurgia. A cultura de Sete é definida por invocar o nome do Senhor. São, literalmente, dois projetos de humanidade em rota de colisão. O que faz essa história ser tão poderosa é como ela vai ecoar por todo o resto da narrativa bíblica. Esse conflito entre o justo e o injusto vai se repetir várias vezes. O sangue de Abel, que clama da terra por justiça, é visto como uma pré-figuração do sangue de Cristo, que clamaria por perdão. E o mais importante, é da linhagem de Sete e não da de Caim que a promessa messiânica vai seguir adiante. No fim das contas, a história de Caim e Abel funciona como um espelho. Ela nos mostra que a fera do ciúme, da raiva, continua agachada na porta do coração humano. Aquele aviso dado a Caim é atemporal. E a pergunta que fica não é só sobre ele, mas sobre todos nós. Quando o pecado está ali, à espreita, que escolha é feita? O caminho de Caim ou o caminho de Sete?